Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, então, na sequência da nossa exposição dos vários livros, das várias cartas de João, que nós temos estudado. Hoje nós vamos olhar para a terceira carta de João, fica lá no finalzinho da tua Bíblia, antes de Apocalipse e antes de Judas. Terceira João, um capítulo só, um capítulo curto. Nós vamos olhar juntos para esses 15 versículos que fazem parte deste capítulo. Terceira carta de João. Deixa eu abrir aqui também, que minha não está aberta. Antes que a gente vá propriamente à leitura, só contextualizar algumas coisas aqui sobre essa carta. Semana passada o pastor Márcio pregou aqui sobre a segunda carta de João. E essa carta que nós iremos olhar hoje, ela tem muitas similaridades, ela tem um contexto totalmente ligado a essa carta que nós vamos olhar aqui hoje. Porque ambas têm praticamente o mesmo autor. Ambas têm praticamente o mesmo autor, a saber, aí o apóstolo João. A gente pode identificar isso pelo estilo, pela forma dele de escrever. A gente encontra elementos de vinculação tanto dessas cartas como também com a primeira e com o Evangelho também. E ambas foram, além de terem sido escritas, terem a mesma autoria, elas foram escritas aproximadamente no mesmo período de tempo, ou seja, entre o ano 85 a 95 depois de Cristo aí, tá? Então, assim, essas cartas elas foram dirigidas para igrejas ali da Ásia Menor. A gente não sabe exatamente a qual igreja, não há essa menção. Semana passada o pastor Márcio falou sobre a segunda carta. Hoje eu vou falar aqui, a gente vai refletir um pouco sobre a terceira. Uma peculiaridade, né, uma diferença entre as duas é que a segunda carta ela é uma carta que ela é dirigida propriamente à igreja. É uma carta coletiva. A gente viu isso na semana passada. O Márcio ele abordou essa questão do autor ter se dirigido à senhora e aos seus filhos, fazendo uma alusão aí à igreja e seus membros, né, por meio dessa ilustração, por meio dessa figuração. E essa carta que nós vamos ver aqui hoje, ela já tem como diferente que ela tem um destinatário único, que é essa pessoa aí que nós chamamos, né, tem aí no texto bíblico, que se chama Gaio, tá? Então essa é uma diferença entre as duas e nós vamos ler esse texto e nós vamos então aos temas que esses 15 versículos trazem para a gente. Amém? Acompanhem comigo aí então na sua Bíblia. Eu leio aqui na NVT, que diz assim: Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. E aí ele começa um incentivo a Gaio aqui, que diz assim: Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora você não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que você continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que nós falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você.
seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Então, o apóstolo João escreve essa carta a Gaio, ok? Que é o líder de uma igreja ali na Ásia Menor. E essa carta bem sucinta, ela tem um tema, ela tem um propósito, entre outras coisas, que o apóstolo ele cobre ali a respeito da sua escrita para aquela comunidade, como nós bem vemos, né? Algo que a gente precisa entender aqui, pensar a respeito, antes da gente entrar ao tema aqui, é que era algo comum do primeiro século do cristianismo, haverem pregadores viajantes, pregadores itinerantes, que eram missionários ali em meio ao novo mundo cristão. Por que ao novo mundo cristão? Porque a gente tinha uma realidade judaica antes, do ponto de vista do cristianismo mesmo, que com a vinda de Jesus foi para um outro estágio que se tornou o cristianismo. E nós estamos ali numa época bem recente de tudo isso, que é o começo do cristianismo. E o cristianismo, nesse primeiro momento, ele teve já essa expressão missionária muito forte, muito acentuada, não é? Com o próprio Jesus. A gente vê que Jesus, por exemplo, ele não escolheu um local físico onde ele se estabeleceu e passou a ficar ali, a realizar seu ministério, e ali ele falava e as pessoas iam para lá simplesmente ouvi-lo. Mas Jesus, ele transitava entre as cidades. Nós também podemos ver e acompanhar aí no Novo Testamento isso da parte de Paulo. Paulo, ele é um exemplo muito grande nesse aspecto. Paulo ele vai a diversas cidades, Paulo ele vai a diversas igrejas, a diversos contextos, e ele vai anunciando e pregando a palavra de Deus, instaurando novas igrejas, preparando novos líderes. Ele tem esse aspecto missional, não é? De passar por vários lugares. E o Novo Testamento fala de muitas outras pessoas dentro dessa realidade também. Fala de Barnabé, os próprios escritos ali, as cartas em que dizem respeito a Paulo. Nós vemos sempre que Paulo ele nunca está viajando sozinho, mas ele sempre está acompanhado de outros crentes, de outros irmãos. Ele está nessa atividade missional. E isso não se dizia só a respeito a esses que nós bem conhecemos aqui do Novo Testamento, mas isso era uma prática comum, ok? E o que acontece? Essa igreja aqui, da qual Gaio ele é o grande líder responsável, ela então está passando por um problema de hospitalidade. Não por completo, mas em parte sim, em partes não. Por que em parte sim? Porque aqui o próprio apóstolo, em algumas palavras, ele elogia a postura de Gaio a este respeito, dizendo que Gaio ele é muito eficiente, ele é muito eficaz em receber aqueles que passam por ali para anunciar a palavra de Deus. Mas numa contrapartida, de um outro lado, existem alguns membros ali que fomentados por um cara dali, um figurão, que estão em falta com isso. Isso tende a ser uma má influência em meio ao contexto dessa igreja aqui. E esse é um grande assunto do apóstolo aqui para Gaio, no sentido de falar assim para ele: Gaio, presta atenção nisso que está acontecendo aí. Porque a igreja, ela precisa crescer, pessoas estão vindo para promover a verdade, e todos nós temos parte nisso. Nós somos cooperadores na verdade da qual eles vêm transmitir, e nós temos parte nesse projeto. Se atente a isso aí. Eu já fiz alguma tentativa, eu já mandei uma carta aí, mas o pessoal tá resistindo a esse tema, a esse assunto, não é? E se atente, Gaio. Olha, se vocês devem prestar atenção, se vocês devem se atentar, se existe algo do qual vocês devem se influenciar, é de coisas boas. E para isso eu te digo, eu inclusive recomendo, tem um irmão aí, que esse é exemplar para a vida de vocês, mas tem outros aí que estão com má influência no meio de vocês. Então, o João, o apóstolo, que foi um discipulador de Gaio, ele em outro momento, e um amigo também, ele aproveita este momento para falar assim: Gaio, presta atenção, eu tenho algo mais para te acrescentar aí. E ele acrescenta esse algo mais aqui por meio dessa carta que nós vamos olhar aqui hoje, tá? Então, nós vemos aqui que Gaio ele é líder dessa igreja. Essa igreja ela tem em partes um problema de hospitalidade, da qual o apóstolo ele deseja solucionar, e o apóstolo então ele se dedica a dar essa ênfase aí, de instruir Gaio a respeito desse assunto. Gaio, que é fruto do discipulado de João,
não é? É muito bonito de ver a expressão aqui e a alegria do apóstolo em ver o fruto do seu discipulado. E isso a gente vê de uma forma bem característica de João, como a gente já viu em outras cartas, não é? Por quê? Porque João ele fala a respeito de Gaio aí nos primeiros versículos, ele diz assim: espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto você é forte em espírito. Alguns dos irmãos se egressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da tua fidelidade, de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Em algumas versões ele vai dizer aí andando na verdade, em outras versões vão dizer seguindo a verdade, mas tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com essa permanência, com essa continuidade na vida cristã que João tanto fala. João não está dizendo isso aqui apenas aqui na terceira carta, mas nós vimos isso, por exemplo, na segunda carta, na primeira carta. O Evangelho fala disso, dessa ideia de que assim, aquele que conhece a Deus, ele não vive uma experiência com Deus furtiva, pontual, que diz respeito somente a um período de tempo, mas isso é algo que prolonga, porque isso é uma verdade na vida dele. Essa é uma característica que é do escrito, que é da particularidade de João, do apóstolo João. E nós vemos aqui que João, então, ele tem grande alegria nisso, nesse discípulo dele que permanece, que continua, que segue vivendo a verdade. E ele, então, aproveita dessa ênfase de escrever, no primeiro momento, para dizer o quanto ele se alegra por isso, né? Mas um segundo ponto que a gente vê daí, uma segunda ênfase, não é? Do versículo 5 a 10, é quando o apóstolo ele começa a falar algumas coisas que mostram a causa do qual esses personagens que estão envolvidos nessa carta têm nas suas vidas. Isso é muito interessante, né? Versículo 5 a 10 ele diz assim: amado Gaio, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora você não os conheça. Esse embora você não os conheça está querendo dizer assim, eles são estrangeiros, eles não são amigões de Gaio de outros momentos, de outras épocas. E aí eles falaram: Gaio, estamos passando aí, vamos tomar um café junto, a gente vai pregar na sua igreja, a gente está chegando. Mas eram pessoas que simplesmente vinham para anunciar o evangelho, que vinham para pregar, que vinham fazer missões, e Gaio tinha as portas abertas para esse pessoal. E João, ele reconhece isso aqui, ele fala: que bacana, né? Eles, depois de irem aí, versículo 6, eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa. Olha, eu peço que você continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Que você continue de modo agradável a Deus, ou seja, isso já fazia parte de Gaio, da tratativa, da abordagem de Gaio, e que você continue assim. Sabe por quê, Gaio? Porque eles viajam a serviço do Senhor. E aqui ele chama a atenção, além de... Aqui eu perdi só o link com o PowerPoint, tá? O que acontece? Ele, além de falar aí da causa de Gaio, que é esse... que tem esse cuidado com os irmãos, ele também fala dos pregadores que na NVI fala de uma forma interessante. Eles não estão fazendo isso por conta própria, por causa de um intento pessoal, por causa de um alvo deles em particular, mas eles estão fazendo isso por causa do nome. Isso é muito interessante. Do nome de quem? Do nome de Jesus. Eles não estão militando uma causa própria que é deles, que tem que ver com eles, mas eles estão em prol do grande nome, né? E não aceitam coisa alguma dos que são de fora, ou seja, isso é um compromisso que eles assumiram com Deus e vivem em prol disso. E assim nós mesmos devemos sustentá-lo a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. E aqui é interessante, perdi o link de novo, é interessante porque ele fala assim que ele traz essa ideia do cooperadores da verdade, que tem a ver com o quê? A razão de ser da igreja. Porque a igreja é esse corpo que o Márcio falou aqui agora há pouco, né? Cristo, ele é o cabeça. Cristo, ele é a evidência, e todos estão em prol de um objetivo só. Então está vindo o irmãozão lá pregar, que Gaio nem conhece, ele fala: vem que nós precisamos crescer juntos, nós precisamos anunciar a palavra, nós precisamos dessa convivência aqui. E quando está aqui com a gente, aqui no contexto local, a gente está falando da palavra de Deus, mas quando vocês vêm, nós estamos aqui de portas abertas, porque tudo que nós queremos é que a palavra seja mais e mais e mais anunciada, ok?
E é muito bonito de ver essa causa que é vívida em Gaio, é vívida nos pregadores que pregam em favor do nome, uma causa de Cristo, né? Uma causa genuína da igreja. De nós, quando João se envolve e fala, tudo isso tem a ver conosco, tem a ver com o reino de Deus, não é? Isso tem a ver com aquilo que Deus deseja, porque Gaio ele não está preocupado se é amigo dele ou não é, os pregadores não estão preocupados com algo que tem a ver com eles, mas eles estão em favor do reino de Deus, e nós todos estamos respirando a igreja. Mas aí ele pega e fala sobre Diótrefes, que está na contramão disso tudo. E a partir de aqui, a gente vai vendo, eu vou separar 3 ênfases aqui, que a gente vai olhar exatamente da forma como João aborda os escritos dele, de uma forma bem de 2 lados, bem dual, bem polar, ou seja, a gente vê esses 3 bons exemplos aí de uma causa em favor do reino de Deus, mas o apóstolo João também fala de Diótrefes que está numa contramão disso tudo. Por quê? Porque ele quer ser o mais importante na comunidade. E gente, vem cá, uma frase como essa diz muito, diz tudo muito mais do que simplesmente essas palavras representam, não é verdade? Dá para entender muito bem o que João está querendo dizer aqui, não é? Ele diz assim, escrever à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, só essa vírgula aí, né, essa explicação que ele acrescenta, que gosta de ser o mais importante, não é? Ele se recusa a receber-nos. E aí, o apóstolo ele mostra que Diótrefes ele estava numa outra causa. Ele tinha umas concepções próprias e particulares dele mesmo, e ele estava ali querendo fazer isso perdurar em meio à realidade da igreja. Ele não estava pleiteando, ele não estava defendendo uma causa do reino de Deus, mas ele meio que olhou para essas pessoas, para esses caras que estavam vindo aqui pregar nessa igreja deles, e ele resistiu a isso, e não apenas resistiu, mas também se opôs àqueles que se optavam por abrir as portas por receber essas pessoas aqui, não é? Nós vemos isso de uma forma muito clara aqui. Alguns autores até olham para esse dito, para essa ideia, e contextualizam aqui que o Diótrefes ele tem essa atitude porque ele está usando um conceito da segunda carta que o Márcio falou na semana passada, que é a ideia de que assim, olha, quando baterem na porta de vocês para ensinarem o outro evangelho, não abram a porta para essa turma não, né? Não recebam eles. Mas ali o apóstolo está falando a respeito de pessoas que estavam ensinando um outro evangelho. Estava falando a respeito das heresias, dos gnósticos. O Márcio falou na semana passada. Mas ele estava usando desse artifício meio que para prevalecer um intento pessoal dele. E é aí que ele pega e ele está muito mais movido por uma causa pessoal daquilo que ele quer, daquilo que ele acredita, de querer ser importante, de querer ser um definidor em meio à realidade da igreja, do que ao invés de comungar com o corpo de Cristo que era representado ali naquela igreja, não é? Então nós vemos ali João então abordando essa ênfase. Na sequência nós vamos, nesse mesmo trecho, a gente vê uma outra ênfase que diz respeito à hospitalidade, não é? Quando ele diz que a fidelidade demonstrada quando se cuida do outro, ou seja, João está elogiando Gaio, que demonstra da sua fidelidade, ou seja, uma das formas de se demonstrar fidelidade, ele diz para Gaio, e eu vejo a tua fidelidade, é quando você cuida do outro que faz parte do mesmo corpo, Gaio, que você faz parte, que é o corpo de Cristo. Nós somos um só, nós somos uma igreja só. E quando vem alguém aqui para contribuir, para construir, para fazer reino de Deus aqui nessa realidade local e você recebe bem, você está demonstrando a sua fidelidade com o reino de Deus. Talvez numa contramão, o apóstolo João pudesse dizer assim, Diótrefes ele está fiel aos propósitos carnais humanos dele, porque ele está querendo se prevalecer na igreja. Mas você, a tua fidelidade ao reino é demonstrada quando você cuida do outro, que faz parte do reino e vem aqui seguir. Ele fala, olha, supra a necessidade deles, Gaio, continue nesse empenho, porque isso é reino de Deus. Esse é o propósito de Deus, é quando a gente abre as portas para que o reino venha, para que o reino aconteça, não é? E é interessante que o apóstolo aqui, ele, seguindo, ele fala assim, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim nós mesmos devemos sustentá-lo a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. O apóstolo que está falando de Gaio, está falando
dos pregadores itinerantes que estão chegando na igreja, do nada ele começa a falar de nós. Que doido, né? Às vezes poderia dar a impressão que o apóstolo é meio perdido na escrita e, de certa forma, está misturando as coisas aqui e está individualizando os momentos. Uma hora ele está falando dele, uma outra hora ele está falando dele, outra hora ele está falando de nós. Mas é porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus não é um reino de partes, não é um reino de grupos, não é um reino de segmentação, não é um reino de alguns aqui, outros ali. Mas o reino de Deus deve ter em si esse conceito de família. E quando vem outras pessoas aqui para comungarem, para pregarem, para falarem do reino, para ensinarem, tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com nós, que estamos comprometidos com uma mesma verdade, que é o que está em questão para a igreja. E é isso que o apóstolo está querendo dizer quando ele diz, né? Ele diz, escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Ou seja, é interessante, né? Ele estava falando lá do pessoal, estava falando de Gaio, estava falando da igreja, estava falando dos pregadores, e receber-nos por quê? Porque o reino de Deus é assim. É o dedinho que o Márcio falou aqui agora há pouco. Quando o irmão meu, ele está sendo fragilizado por falta de um cuidado, o corpo todo está sentindo aquela dor. E pensar hospitalidade tem a ver com tudo isso. Hospitalidade por quê? Porque, antes de tudo, Deus foi o grande e maior hospitaleiro quando nos recebeu nos seus braços, quando mandou Jesus para nos receber na cruz. E por que nós não vamos no reino de Deus, vivendo em igreja, não vamos ser hospitaleiros também? Não é? Tem a ver conosco, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com todos nós. E da mesma forma, ele fala, na contramão disso, ele fala lá que o Diótrefes e os seus influenciados já se recusam em recebê-los, à medida que o quê? À medida que eles não estão vivendo essa unidade, essa hospitalidade, não é? Esse senso de, vem cá, eu estou abrindo a porta sobre um critério. A gente não abre a porta para qualquer um, ok? E qual o critério que estava em questão ali para essa hospitalidade? O reino de Deus. Porque nos versículos anteriores a gente acabou de ver que Gaio, por exemplo, nem conhecia essa rapaziada. Mas o reino de Deus era maior que tudo isso. E olha, se é para falar do reino de Deus, a nossa igreja está pronta. Vem para cá que a gente quer receber vocês bem aqui. Não é? E o apóstolo está falando, Gaio, você está na direção certa, Gaio. Só que olha, toma cuidado, porque isso é uma coisa que em partes funciona bem na igreja, mas em partes tem pessoas aí que não estão vivendo essa hospitalidade como ela deveria ser vivida, como ela deveria ser experimentada. E aí, seguindo, uma última ênfase que a gente vê aí, tem a ver com essa questão da influência que o apóstolo também traz à tona aqui, quando ele está falando de dois personagens aí a partir do versículo 9, que tem a ver com Diótrefes e com Demétrio, não é? Ele diz lá que quando ele voltar, ele pretende conversar, né, com o Diótrefes a respeito das coisas que ele tem feito, bem como das acusações maldosas que ele tem dito contra nós. Ele não apenas se recusa a receber os irmãos, mas também impede que outros de ajudá-lo, e quando o fazem, ele os expulsa da igreja. E aí ele diz, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. E aí a gente vê um versículo bem típico, bem a cara de João, né? Amado, quem faz o bem prova que é filho de Deus, mas quem faz o mal prova que não conhece a Deus. E quantas expressões do tipo a gente já viu nesses escritos recentes de João que nós temos estudado, não é? E ele diz assim, quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele e você sabe que falamos a verdade, não é? Então a gente vê aí um Diótrefes que busca, ele está em busca de afirmação na igreja porque ele quer ser o mais importante, ele quer ser o figurão. Talvez na igreja de Diótrefes não existe Cristo cabeça, existe Diótrefes cabeça, né? E ele quer ser a cabeça, ele quer ser o grande manipulador, ele quer ser o grande
pensador por todos ali. Diótrefes é aquele que promove maledicência na igreja, porque em prol dos seus próprios objetivos, ele não está pensando no reino coisa nenhuma, mas ele está ali difamando pessoas que estão servindo ao reino. Ele está fazendo uma persuasão maléfica a respeito daqueles que se deixam influenciar por ele. Por quê? Porque ele está ainda induzindo outras pessoas que possam ir, que venham aí na mesma atitude que ele tem assumido. E ele também está fazendo uma apropriação indébita. Por quê? Porque ele está se achando o dono da igreja. Não, eu não vou aceitar, e não é para ninguém aceitar, e se alguém aceitar que eu ainda expulso da igreja, porque essa igreja aqui é minha. É o que Diótrefes está fazendo. Diótrefes que era, provavelmente, os estudiosos dizem, o líder dessa igreja aqui. E o apóstolo fala assim, olha, está aí uma influência que não é para você prestar atenção, para você compactuar com o que exista, para que você se deixe influenciar por ela em meio à realidade da igreja, o Gaio. Mas vem cá, olha para Demétrio, presta atenção em Demétrio. Por quê? Porque Demétrio, todos testemunham dele. Aqui na NVT, ele é mais conciso, ele fala assim, todos, incluindo a própria verdade. Na NVI ele dá uma destrinchada nisso, mas a ideia é aí, todas testemunham dele, todas as pessoas testemunham de Demétrio e a palavra testemunha dele. E olha, gente, que coisa linda isso aqui que ele está dizendo. A palavra testemunha de Demétrio. Já parou para pensar nisso? Quando a palavra de Deus testemunha a respeito de um crente? O que ele está querendo dizer aqui, afinal? É quando um crente se comprometeu com a palavra de Deus a um tal ponto que a vida dele é uma Bíblia na prática. Olha que coisa profunda, olha que coisa bonita. Olha que desafio para a gente, hein? A palavra testemunha dele, a gente cantou aqui ser reconhecido, Ser reconhecido. Por quê? Porque de uma certa forma, aquilo que se diz, a teoria de que se busca da revelação está explícita na vida de alguém. Olha como isso é maravilhoso. E é isso que o apóstolo está dizendo de Demétrio. Não é uma questão de um bom testemunho, porque as pessoas estão comentando e estão afirmando, dizendo assim, olha, Demétrio é um cara legal. Ele é um cara bíblico, ele busca a Deus, mas mais que isso, olhar para a vida dele é olhar e perceber a Bíblia no seu conteúdo. E aí o apóstolo, ele diz assim, e nós testemunhamos dele também, porque tudo isso que ele está vivendo aí, tudo isso é verdade. Tudo isso é algo do qual não é algo de aparência, mas tem uma consistência. Eu recomendo para que ele seja uma boa influência na sua vida, Gaio, porque afinal de contas, esse cara ele é verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus. O apóstolo está falando assim para Gaio, olha, dá uma separada aí dentro do que você tem aí, para que a boa influência tome conta no meio da comunidade, e assim a igreja ela seja cada vez mais sênior e aquilo que não compactua com o reino de Deus seja extirpado, não é? E a gente vai para algumas ênfases aqui pessoais, para algumas aplicações pessoais dentro dessas ênfases que nós olhamos aqui dentro do texto. Eu começo pensando aqui com vocês sobre essa questão da causa sob observação, E eu trago um versículo aqui que eu gosto bastante dele. Ele diz assim, olha, importa que ele, Jesus Cristo, cresça e eu e você, nós, que a gente diminua. Importa que ele cresça e que eu e você diminua. E olha que interessante esse versículo, sabe por quê? Esse versículo está lá no Evangelho de João 3:30. É João Batista. João, o apóstolo, ele registrou um dito de João Batista. Os discípulos de João Batista foram lá para ele e falaram assim, a gente está aqui, está na atividade, nós estamos fazendo nossas missões aqui, estamos batizando e tudo mais, mas o Jesus também está lá. E aí? É como se eles falassem assim, e aí? Quem é que está no pra valer aí? Quem que está na direção certa? Porque ou a gente vai para lá ou a gente vem para cá. E aí que João Batista diz assim, olha, eu só comecei algo do qual ele vai fazer crescer, ele vai levar adiante, esse reino é dele, e importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista diz isso, e João registra isso. E sabe por que João registra isso? Porque João ele é o principal mensageiro disso. Nós estudamos aqui no Evangelho de João, que João ele é aquele cara que quando ele era o discípulo mais próximo de Jesus. João ele era o discípulo mais próximo, mais amigo de Jesus.
E a gente vê no Evangelho de João que quando João vai falar sobre ele e sobre Jesus, ele não chega e fala assim, então a gente estava lá, né? Tava Jesus e eu e Jesus, porque eu e Jesus a gente era assim, né? A gente era trota. Eu era o mais queridão de Jesus, a gente ali, o discípulo amado, era eu estava lá, né? Não, interessante, João, todas as vezes que ele vai falar no evangelho dele, ele fala assim, Jesus e o discípulo mais próximo dele, o discípulo a quem ele amava. Tipo assim, é um discípulo, um dos 12, não importa quem, um dos 12 estavam lá. Por quê? Porque a humildade é um traço característico na vida e no ministério de João. E João é esse que traz essa causa sobre observação. Por quê? Porque isso é um tema de grande relevância no reino de Deus, na vida do cristão, no acontecer da igreja. E é uma coisa que eu e você, meu irmão, a gente precisa absorver e meditar. Porque o real cristianismo é isso, é quando Jesus Cristo cresce. Eu e você, a gente entende que Ele é o cabeça. E nós somos a galera, o corpo. Quem é? Mas não tem hierarquia. Ele é o principal. Importa que ele cresça, importa que ele brilhe e que nós diminuamos. Muito bacana isso. E João, ele é esse que dá essa ênfase. E nós vemos que Gaio, os pregadores e Demétrio são cristãos que estão vivendo isso. Porque Gaio, ele para e pensa assim, olha, eu tenho aqui a minha casa, mas olha, o que importa mais do que o meu conforto, mais do que os meus amigos, mais do que a minha rotina, é o reino de Deus. Esse pessoal está vindo aí, eles precisam de guarida, eles precisam de um lugar para ficar bem confortáveis, porque eles estão servindo a Deus, eles precisam fazer o reino de Deus. Vamos ficar aqui em casa, gente, olha, aqui é o lugar, porque o que importa é que o reino de Deus continua na atividade aqui, que ele continue, e nós vamos fazer esse reino acontecer aqui agora, e se eles são os personagens da vez, sejam muitos bem-vindos, né? Esses outros pregadores itinerantes que abrem mão das suas vidas, das suas rotinas, das suas famílias, das suas cidades e vão lá pregar, e vão lá porque eles estão em favor do nome. O nome é o que importa, não é o nome deles, não é aquilo que eles têm a dizer deles mesmos ou qualquer outra coisa a mais. Aqui no primeiro século a gente está num período de grande helenização, né? Ou seja, a gente vem a gente vem num império romano que está ainda sobre matizes gregos. Então existe muita filosofia acontecendo, tem muita gente pregando. Nessas cidades da Ásia Menor, haviam muitas tribunas, aquela prática grega de grandes discussões, filosofias, elucubrações. O pessoal gosta muito, mas esses pessoal, eles não estão preocupados em ficar elucubrando, falando de filosofia, de qualquer outro tipo de coisa ou mensagem, mas eles estão focados no evangelho, eles estão focados de falar do nome. A causa deles é o reino de Deus, é Jesus Cristo. E nós vemos Demétrio que a vida dele por si só exibe a Jesus Cristo, só exibe a palavra, só exibe a mensagem. A verdade testemunha a respeito da vida de Demétrio. Então nós vemos pessoas que estão sob uma causa do reino de Deus. Mas nós também vemos um Diótrefes que está pleiteando o seu eu pessoal, o seu eu particular. Que quer ser mais importante na vida da igreja. Aquele cara que ele é o dono da igreja, ele é um cara que sabe, puxa, não, eu sei o que é bom para essa igreja aqui, vem cá pessoal, não, esse pessoal está chegando aí, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, nem vamos parar para ouvir esse pessoal, a gente vai focar aqui no que a gente vai viver aqui, olha, a gente se cuida bem da gente, mas a gente não tem liderança. É como se ele dissesse assim, aqui tem eu, né? Para que a gente precisa de mais gente fomentando o reino de Deus aqui? Para quê? E essa é uma causa que a gente deve colocar em crivo para nós hoje também pensar a respeito de que causa a minha vida se move. A minha vida, qual o combustível que move a minha vida? Qual o combustível que move todas as coisas que eu faço? Né? Eu pleiteio, eu defendo qual causa? A do reino de Deus ou a minha própria? Eu estou aqui na igreja, servindo ao Senhor, por exemplo, hoje, agora eu estou pregando a palavra. Por quê? Porque, de uma certa forma, faz parte do reino de Deus, nós buscarmos a palavra junto, e isso eu entendi que foi algo que o Senhor colocou para a minha vida, e que o Senhor me use, assim como me usa em outras coisas das quais Ele me designou também? Ou será porque é interessante estar aqui,
porque traz alguma visibilidade. O que está dentro do meu coração? O que Deus olha? Qual a causa que move aquilo que eu estou fazendo aqui hoje na igreja? O que o Senhor está enxergando a respeito do que eu estou fazendo? Eu interpreto Libras na igreja. O que Deus olha na minha vida quando eu estou interpretando Libras? Deus olha porque, assim, Ele, de certa forma na minha vida, ele sabe que eu, de uma certa forma, entendi como todos os homens precisam do Senhor, precisam da graça de Deus, e assim como que os que ouvem precisam ouvir da palavra de Deus, precisam viver a igreja, precisam viver em comunidade, precisam aprender o Evangelho, eu me sensibilizei por isso e eu ofertei minha vida em prol dessa função. Ou será que de repente é bem interessante eu aprender mais um idioma, mais uma língua, para eu colocar no meu currículo, para eu aparecer? É uma coisa que dá uma visibilidade também, eu gosto. Para que aquilo que eu faço para o Senhor? Qual a causa? Qual é o combustível que está por trás daquilo que eu faço? Eu faço um acorde aqui na frente, eu toco na banda, por quê? É porque de certa forma louvar a Deus é bom, cultuar o Senhor é junto, isso toca, isso me move, isso me desperta, porque a gente precisa fazer o reino de Deus. O reino de Deus acontece nesses encontros em que a gente adora o Senhor junto e puxa, eu consegui manipular o instrumento bem e vamos lá, eu quero tocar, eu quero servir a Deus com isso, porque fica muito melhor cantar com som, com instrumentos, com harmonia, porque de certa forma eu gosto muito de mandar um som e vamos lá, eu vou brilhar lá também, eu quero brilhar lá. Eu sirvo o café lá na porta da igreja, por quê? Eu venho aqui domingo às 8 horas da manhã nos moradores, por quê? O que está em curso? Qual é a causa que move a minha vida ou as coisas que eu faço e eu faço de fato para Deus? Não é? A causa de estarmos aqui, a causa de fazermos o que a gente faz, o que fazemos aqui e lá fora também, o que eu faço da minha vida. Eu posso dizer que Deus olha para mim e Ele entende que a causa da minha vida é realmente para a glória dEle, tudo aquilo que eu faço, o que eu faço como profissão, o que eu faço como família, o que eu faço como em todas as expressões que envolvem a minha vida, eu estou realmente focado, preocupado em trazer glória para o nome de Deus, eu estou preocupado com o nome, ou será que eu estou preocupado com o meu eu? Ou será que eu estou preocupado em eu aparecer? E tudo isso tem a ver com esse conceito de fazer Cristo brilhar ou eu brilhar, gente. O que está em causa na minha vida, isso deve ser algo que todo crente ele deve ser comprometido, ele deve persistir, ele deve lutar por isso, isso deve ser um grande objetivo na vida dele e ele não deve deixar de se atentar disso por nada na vida dele. Isso diz respeito às decisões aqui que a gente assume a respeito do como eu sirvo, como eu faço o reino de Deus aqui na igreja, ou como eu faço para fora também. Porque às vezes a gente vai olhar pessoas em determinadas situações e a gente vai traçar juízo muito facilmente. Mas sabe qual que é o grande X da questão? Deus está olhando nos nossos corações, Ele está enxergando a real causa do que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está fazendo. De repente a gente olha pessoas aqui, puxa, você tem ali uma pessoa que está querendo comprar um sítio no interior e ele fala assim, ele está querendo comprar um sítio no interior. Você tem outra pessoa que está se especializando, está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um curso, um mestrado, o que seja. Você tem outra pessoa que está em algum outro tipo, e tem outra pessoa que está aspirando ao ministério. Aí você fala assim, tá vendo? Todos os outros três eles estão pecando porque eles estão voltados a objetivos carnais, humanos, mas aquele ali, ele está com Deus porque ele quer um ministério. Será? Né? Uma vez aqui na igreja aqui tinha um irmão, há muito tempo atrás, os mais antigos vão lembrar, a Cíntia lembra, que ele tinha um sonho, ele queria comprar um sitião. Um sitião, ele falava assim, vou comprar um sítio, não tão antiga, né, Cíntia? Não fez o que eu quis dizer. Ele falava assim, eu vou comprar um sítio porque eu quero levar a galera da igreja para acampar lá, tal, não sei o quê. E tem muito papo que é meio manjado, né? A gente ouve essa assim, a gente fala, né? A gente tem, né? Porque parece meio assim, papo bonito, papo gospel, né? Ah, Senhor, me dá o sítio lá. E Deus deu o sítio para ele, hein? Deus deu o sítio para ele. Em 2013, a igreja de Barueri acampou no sítio dele. Um acampamento muito emocionante. Piscina pequena, cheia de crente lá dentro, né? O futebol foi muito emocionante, porque a gente não sabia se o pessoal do futebol corria mais atrás da bola ou se corria das vacas que estavam no pasto junto, jogando futebol junto. Mas foi um acampamento incrível, né?
Aquele irmão, mas foi a abertura do sítio do Celção, então por isso que ele fez o acampamento lá. Errado, teve acampamento de embaixador do rei lá, teve ação de outras igrejas lá, a igreja do Maria Helena acampou uma vez lá, se não 2 ou 3 também. Ele comprou um sítio e usou aquilo para a glória de Deus. Tem pessoas que entram num curso e se especializam e seguem as suas vidas e no ato de se especializar e vão servir a Deus em múltiplas funções, em múltiplas expressões, sendo servos de Deus ou usando aquilo inclusive ao favor do reino de formas que a gente sequer pode imaginar. Mas é fácil olhar e falar assim, aquilo ali aquilo ali é humano. Não, mas o que está aspirando o ministério, aquele ali é do Senhor, hein? Aquele ali tá na unção, né? Só que se Deus olhar para mim e olhar que às vezes eu aspiro o ministério simplesmente por uma questão de ego meu, Deus vai olhar e vai falar assim, olha, até parece, mas a causa que está por detrás disso não é genuína, cara, não é reino de Deus. E algo que nós devemos, porque a gente olha assim, puxa, um líder da igreja pleiteando coisas, ele está falando algo do que é bom, ele está liderando, ele está cuidando da igreja. Errado, esse idiota que fez aqui, ele estava fazendo uma confusão da pesada ali. Ele não estava vivendo o reino de Deus ali, ele estava simplesmente fazendo o reino dele ali na igreja, porque até expulsar aqueles que não concordavam com ele, ele estava querendo expulsar. A causa sob observação. Qual a causa que está por trás da minha e da sua vida? E às vezes, gente, colocar isso em prova vai nos confrontar, vai nos moer bastante. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele nasce de fábrica condicionado a defender o seu próprio querer. Mas essa é a hora que o cristianismo entra em cena para me desconstruir e fazer viver o reino. E se em algum momento eu olhar para a minha vida e falar assim, caramba, eu estou fazendo isso aqui, mas o grande objetivo aqui, a maior expressão, eu estou pleiteando, está aí algo que você deve deixar de fazer com certeza. Por quê? Porque não está glorificando ao Senhor. A causa maior está sendo para o brilhar do seu eu. E nós temos que pleitear, nós temos que defender para as nossas vidas, para as nossas ações, aquilo que tem a ver, como Gabriel orou, para que a gente viva a vontade de Deus, a gente viva a vida de Deus, de fato. Isso é algo que deve estar no cunho, no alvo do nosso coração. A hospitalidade em questão, né? Para que isso? Para consciência de corpo, de cuidado, de reino. Hospitalidade é algo que a igreja precisa transpirar, a igreja precisa viver, porque a igreja do primeiro século ela é exemplar nesse sentido de mostrar que a igreja é essa grande família em que a gente está todo mundo buscando se ajudar para viver o reino de Deus, porque a gente não é fácil. A gente tem uma natureza difícil, a gente tem uma natureza de Diótrefes, que quer fazer a nossa vontade, quer brilhar, quer aparecer, mas é com o irmão do lado exortando, é com o outro me conduzindo, é com o outro me acolhendo, quando eu estiver num mau caminho, numa mal decisão, ou estiver me sentindo sozinho, ali é a hora do corpo manifestar o seu cuidado, a sua acolhida, para que o reino de Deus aconteça. Quando eu era criança, ministério infantil lá da igreja, olha a importância de trazer o seu filho na igreja, né? A professora lá da igreja que eu frequentava, a irmã Sueli, geralmente ela trazia alguns versículos para a gente decorar. E olha que curioso, os versículos que eu decorei na infância, eu não esqueci de nenhum deles até hoje. E curiosamente, um dos versículos que a gente tem aqui na sequência é um versículo desse, que é curioso, ele diz assim, olha, não se esqueçam da hospitalidade, pois por causa dela, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Que versículo meio curioso, né? Ele está lá no último capítulo de Hebreus. Ele está lá no último capítulo de Hebreus. Hebreus, que é uma carta que muitos atribuem a Paulo, né? A tradição cristã acredita nisso, a gente não tem um registro fiel ali, 100% definido. Mas assim, nas cartas do Novo Testamento, no final, sempre tem aquele momento de recomendações finais, de instruções finais, de tchau, um abraço, um beijo. E prestem atenção nisso, prestem atenção naquilo. No capítulo 3, no versículo 1, vamos pretender que seja Paulo mesmo, ele fala, olha, prestem atenção no amor, coisa e tal, tudo mais. Mas no versículo 2 ele fala assim, e olha irmãos, não se esqueçam de ser hospitaleiros. Porque por causa da hospitalidade, teve crente nessa história da vida com Deus, do cristianismo, que sem saber hospedou anjo em casa. Tendo uma consciência de acolhida, um cuidado de corpo, de reino.
curioso esse versículo, né? E para a gente pensar um pouco ele, eu vou abrir lá em Mateus 25, 34 a 40. Se você quiser, você abre comigo. Mateus 25, 34 a 40. A gente vai entender um pouco esse negócio de ser hospitaleiro, de receber anjo em casa. Muito interessante isso. Mateus 25, de 34 a 40. Jesus está aqui. O que Jesus está dizendo aqui, está ensinando? Jesus está falando do sermão dos últimos dias. Está falando do final dos tempos. E ele vai falar aqui para a gente gente vai ler aqui a partir do versículo 34 até o 40. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia comigo. Diz assim, Jesus falando para os discípulos sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos. Jesus disse assim: então, gente, olha, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, era um desconhecido e vocês me convidaram para a sua casa. Vocês foram hospitaleiros, vocês me receberam, vocês me acolheram, vocês fizeram uma sopa boa para mim, me deram uma cama boa, me deram uma ducha, um lençol cheiroso. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedentos e lhe demos de beber, ou estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e visitamos? É como se dissesse assim: eu não lembro disso. Você, Jesus, lá na minha vida, lá, você apareceu lá e eu não sabia. Como é que é isso? Eu não estou lembrando. E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Receber anjo em casa, ser hospitaleiro. Porque o reino de Deus é assim. Quando o anjo, no entendimento dele, é aquele que é enviado, é o mensageiro de Deus. Quando Deus designa alguém para fazer a vontade dele, e você fala: vem cá para casa, você está recebendo como se fosse um anjo. Não vamos trazer um misticismo para isso. Ah, você é um anjo, aqui pregar, uau, né? Uma auréola. Não é isso que eu estou falando. Mas ele é um enviado do Senhor. E a hospitalidade, ela é algo que deve acontecer dentro da igreja. Ela é algo que deve fazer parte da gente, porque a gente deve ter o mesmo zelo, o mesmo apreço, o mesmo amor em receber, em ser hospitaleiro, em ser cordial, em ser acolhedor com qualquer pessoa, como a gente o seria para Jesus Cristo. Vem cá, você ia tratar bem se Jesus aparecesse na sua casa? Jesus Cristo, né? E por que às vezes a gente é tão resistente a ser acolhedor em outras ocasiões? Por que isso não é uma realidade tão vívida e tão frequente e tão constante na igreja quanto deveria ser? Não se esqueçam da hospitalidade, gente, porque qualquer hora vão aparecer anjos e a sua casa é o local que eles poderão ficar. Olha que privilégio. Olha que coisa especial. Isso é um desafio muito grande para o nosso tempo. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo de privatismo, um tempo de individualismo, um tempo do meu espaço, um tempo do meu território. Aqui é minha casa, aqui é meu reinado, aqui é meu carpete, aqui eu que mando, aqui é meu pedaço, né? E o privatismo e o individualismo é um grande problema para a igreja cristã dos nossos dias. Sabe por quê? Porque ele leva aquele conceito assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Errado, mentira, né? Mentira grande das feias, né? A gente vê os crentes ali de Atos vivendo essa vida aí. Nada a ver, né? Como é que você vai exortar alguém que está numa bolha de privatismo? Alguém que não quer ser incomodado, ter alguém se achegando a ele, né? E aí a gente deve se ver e se pensar, gente, até que ponto a minha vida, até que ponto o meu espaço, até que ponto o meu território é uma extensão ou é uma jurisdição do reino dos céus?
Porque hospitalidade não tem a ver aqui só com a gente montar um baita de um departamento bonito aqui na igreja e dar um sorrisão e falar boa semana, foi bom te ver, volte sempre, queremos você aqui. Mas na minha vida eu vivi uma vida totalmente individualista. A igreja cristã ela é uma igreja que foi feita para viver junta. Para quando você vê o outro lá no mercado, você tem uma alegria, um prazer de ir lá esbarrar nele, e não fazer de tudo que... ele viu que eu comprei isso aqui eu comprei só para mim e para a Kelly, né? Não dá. Não dá, senão daqui a pouco vou ter que chamar ele para um café lá em casa, né? Vida cristã é esse gosto de estar junto, esse gosto de ter parte na vida do outro. Isso é uma coisa que a modernidade trouxe, está acabando com as pessoas, está acabando com a igreja, inclusive, porque entra na igreja e a gente quer viver uma vida assim de massa, sabe? É uma vida que não sabe da particularidade da vida do outro, porque às vezes a gente fica até preocupado assim, será que eu vou perguntar da vida dele, como é que é a história dele, se ele não gostar, né? De repente eu vou perguntar e vai falar assim, esse aí, tá me entrevistando, tá me interrogando, é um inquérito aqui, pô? O que ele está querendo? Por quê? Você sempre foi cristão? Aí rola aquele flash de segundo, você está pensando o que você vai responder. E a modernidade, ela trouxe isso para a vida das pessoas. Essa compartimentação da vida, onde, só vai entrar na minha vida quem eu queira que entre, e eu vou delimitar muito bem até que ponto ele vai. Isso é reino de Deus? Isso tem exortação aí? Tem chorar junto aí, tem se alegrar junto aí, tem ter prazer em conviver junto, em ter parte na vida um do outro aí? Não tem. Mas a gente faz isso, sabe por quê? Tantas vezes isso está permeado no nosso meio, porque isso tem um preço a se pagar. A hospitalidade não é toda flores, envolve negar o meu eu, né? Envolve a hospitalidade tem a ver com o meu tempo, né? Às vezes a gente fala assim, ser hospitaleiro. Hospitaleiro tem a ver com a minha casa. Hospitaleiro tem a ver com o meu carro, tem a ver com o meu tempo, tem a ver com as minhas escolhas. Então, de repente, é curioso isso, né? Eu falo assim, Deus me deu uma casa, mas de repente eu delimito lá, não, mas aqui é a minha casa, né? A gente faz igual Diótrefes, né? A gente tem uma apropriação indébita, como se a casa fosse nossa, mas como se a gente tivesse conseguido aquela casa com nossas próprias mãos, né? Essa casa é minha, eu batalhei até o último segundo, não vai entrar ninguém aqui. Não vou dar carona para ninguém nesse carro. Só vou conversar, só vou gastar tempo com quem eu quiser conversar. Só vou empregar tempo e energia com quem eu quiser, quando eu quiser. Porque quando eu não quiser, a minha vida é privada, é reservada, eu vou para casa, tchau. E a modernidade, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente querer assim, eu vou escolher. Isso está tão presente na nossa vida em pequenos detalhes, não é? E a gente precisa, como bom cristão que nós devemos nos empenhar em ser, entender que, olha, uma orientação bíblica para a gente não esquecer que hospitalidade é um princípio do reino de Deus. Porque o Senhor foi hospitaleiro para a gente. É como se Deus estivesse na mansão dos céus com uma casa impecável, a gente chegasse com uma vida toda suja, torta, podre, cheia de pecado, imunda. E Deus falasse, vem para cá, filhão, você vai tomar um banho, eu vou esquentar uma sopa, a gente vai conversar, toda essa sujeira, essa podridão, essa vida que você produz por você mesmo, a gente vai dar um trato aí, cara. Você está errado, aqui é a casa do Pai, aqui a gente vai te renovar, a gente vai te fazer de novo. Vem para cá, pródigo, que eu tenho uma nova vida para você. Aqui é acolhida, aqui você tem sempre a porta aberta para você. Hospitalidade é um princípio do reino de Deus e deve estar para as nossas vidas também. Até que ponto a minha vida, até que ponto a minha casa é aquele lugar que eu falo assim, eu quero que tenha GP aqui. Eu quero ver o povo de Deus aqui suando, porque é pequeno, não cabe o pessoal direito, mas eu quero estar todo mundo ali, tá suado, mas tá feliz porque tá junto. Eu quero ter gente aqui falando de Deus. Quando eu receber gente aqui, eu recebo gente para a gente ver futebol, para a gente trocar ideia, para a gente dar risada. Mas a gente é cristão, entendeu? O cristianismo faz parte da minha vida. Isso não é uma parte, só um segundinho lá que eu estou na igreja cantando, adorando a Deus. Eu estou buscando a Deus no meu dia a dia. Eu estou andando na verdade. Isso faz parte da minha vida. E quando eu estiver junto com os meus queridos irmãos, que é a igreja, que é o reino de Deus, também está no meu assunto. A minha casa é um lugar de bate-papo do reino de Deus, do que Deus tem feito, do que Ele tem me ensinado, do que Ele tem estipulado para a minha vida. Isso faz parte da minha vida.
Porque o reino faz parte da minha vida. O meu corpo é a habitação do templo do Espírito Santo. Como posso eu ser um crente, mas totalmente privado? É como se eu dissesse para o Espírito Santo: Espírito Santo, o teu momento é domingão lá na igreja. Ah, mas passou disso, ó, acabou o culto, você sabe, né, meu? Depois eu sou um bom cristão, eu determino um momento, e aí, ó, não, eu sou um bom cristão, eu leio a Bíblia todo dia. Então, quando chegar na hora da devocional, eu leio a Bíblia lá, é a hora de você falar comigo, tal, entendeu? Aí a hora que, né? Puxa, eu estou num momento difícil, eu vou fazer uma oração lá no trabalho, porque daí, né, você me ajuda a desenrolar o BO lá. Mas assim, é só nessas horas, entendeu? Porque depois é a minha vida, né? O meu espaço, o meu território, é meu corpo, é minhas escolhas. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus, a gente está lendo aqui, tem a ver com unidade, tem a ver com sinergia com o Senhor. É a jurisdição do reino dos céus. Por isso que eu disse aqui, o que eu escolho como curso, a pessoa que eu escolho para casar, as decisões do dia a dia, um sítio que eu compro, não tem a ver com o meu lazer do final de semana apenas, porque eu quero abstrair. Não, se Deus me trouxe isso, amém, que seja. Eu quero um monte de gente do reino de Deus curtindo isso aí também. Quando eu puder estar lá com eles, beleza, senão a chave está lá, e é para tudo isso. Ah, mas eu vou botar um monte de crente, dar carona para crente, a suspensão do carro, tem gente que tem um luxo com o carro, né? Ah, meu carro vai zoar o carro, vai raspar, não vai dar não. Gente, a gente tem que se desapegar, entender que tudo foi Deus que nos deu, do corpo, a vida, ao carro, a saúde, os dias, se a gente acorda porque o Senhor determina e nos possibilita a vida. E o que a gente faz com essa vida? Essa vida é para mim? Hospitalidade, por quê? Porque o Senhor nos acolheu primeiro e nós devemos ser acolhedores como o nosso Pai do Céu é. Nós devemos ter braços abertos. Fala, vamos lá em casa que eu quero dar risada com você, eu quero falar do Senhor, eu quero tomar um café junto. Se não der para dividir uma pizza, a gente toma um café lá. O café já é ótimo. O dia que der para fazer uma almoção, a gente faz uma almoção. Mas hoje em dia, às vezes a gente tem essa reserva. Não dá para matar o bezerro cevado, eu não vou levar lá em casa não. Né? Entendeu? Porque às vezes a gente não está vivendo esse princípio cristão que é a hospitalidade. A gente precisa ter parte um na vida do outro. A igreja é lugar disso acontecer, mas a igreja somos nós, não é? A gente não vive e não canta sempre sobre isso. A igreja é você lá no seu dia a dia, meu irmão. É lá que o Espírito Santo vai atuar, vai agir. A hospitalidade acontece lá. Você tem que ser um bom perfume de Cristo. Você tem que atrair as pessoas. Mas não é porque eu tenho que atrair. Tem que ter Jesus na sua vida, porque Jesus é bom. Jesus não é bom? Jesus é muito bom para mim. Cada vez que eu conheço mais Cristo na minha vida, mais eu quero. E mais eu me abomino das vezes que eu não consigo segui-lo. Esse reino, essa jurisdição, esse território tem que deixar de ser meu, tem que ser espaço do Senhor o tempo todo. No que eu falo, no que eu ouço, no que eu vejo na internet, em todo momento. Né? Para que quando as pessoas se aproximem, elas tenham um bom cartão de visita e eu seja esse acolhimento que vai aproximá-las de Deus. E na sequência, a última ênfase nossa... eu perdi o link. Nossa última ênfase aqui, ele disse esse respeito, né? A influência em pauta. A influência que acontece. Sabe por quê, gente? Porque a gente nasce assim. É incrível, isso é muito bonito, né? O Senhor nos fez assim, a gente aprende a ser gente copiando os outros, se influenciando pelos outros. Eu não sou cabeça feita assim, não. Eu sou mais eu que escolho o que eu sou. Vai achando que você é assim, né? Nós aprendemos a ser gente socialmente, interagindo, convivendo com outras pessoas. Pode ter certeza que você é muito passível de influência, sim, e exerce muita influência sobre outras pessoas, sim, também. E aí entra em questão, né, sobre quais influências eu estou. Quais influências fazem parte da minha vida? O versículo 11 diz assim, João, né, que gosta de dar essas ênfases dos dois lados, ele diz assim, amado, não deixe que esse mau exemplo aí do Diótrefes, é o cara mais ele, é o cara, o dono da igreja, é o cara que não tem reino de Deus com ele, não deixe que este exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom.
Quem faz o bem prova que é filho de Deus, porque se inspira em Deus, porque olha Deus fazendo o bem e fala assim, eu quero viver isso também, eu sou filho desse Deus. Quando Ele faz isso comigo é maravilhoso, como eu não vou fazer isso com as outras pessoas também? Agora, quem faz o mal prova que não conhece a Deus, às vezes conhece um discurso sobre Deus, fala sobre Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Quem faz o bem prova que é filho de Deus, quem faz o mal prova que ele faz o mal, sabe o quê? Ele não conheceu aquilo que é bom de verdade ainda. E por isso ele está ainda no capítulo anterior, ele não conheceu o Senhor. Eu gosto muito desse versículo neotestamentário também, que diz assim, olha, Paulo, lá em Romanos 16, 19, diz, tem até uma música do Robson Bezerra que diz isso. Sejam excelentes para o bem e sejam inocentes para o mal. Paulo saudando seus amigos no final da carta, de novo ele está no momento ali de recapitulação, de instrução, de dica boa para a vida cristã. Ele fala assim, minha gente, o ser humano ele tem uma natureza caída. Enquanto a gente não for para a glória, a gente está nesse chassi complicado que está sempre pendendo para o lado mal. A notícia boa demora 5 dias para chegar, mas a notícia ruim chega em 1 hora, né? É ou não é? É assim. Então o ser humano ele está ladeira abaixo, ele está propenso para o mal. Mas quando a gente vai para o cristianismo, a gente vive uma ruptura disso. E é aí que a gente deve ser excelente para buscar o bem. Por quê? Porque o bem tem tudo a ver, provém, é oriundo, tem a ver com Deus. E nós devemos ser inocentes para o mal. É como se a gente assim, inocente, né? A gente tem um preconceito com esse conceito de inocência, porque dá a impressão, a ideia da criança que não conhece, da criança que não teve contato, da criança que não cresceu, da criança que é ingênua, né? A gente associa a inocência à ingenuidade. Mas a gente deve pensar em ser inocente do ponto de vista de sempre torcer pelo que é bom, porque o bom tem a ver com Deus, né? E isso tem a ver com as nossas influências também, com a influência que a gente exerce, com a influência que se achega para a nossa vida também. Eu tenho que ter critério. Eu preciso escolher. Agora, eu estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão do que eu faço na minha vida. Por quê? Do que eu escolho, porque se eu sou o reino de Deus está aqui, se o meu corpo é uma extensão do reino de Deus, é a igreja viva por onde quer que eu vá, né? Porque o Senhor deseja que nós sejamos como Demétrio, que, puxa, a Bíblia fala que ele está na verdade, né? Olha que coisa profunda, né? Sabe, eu preciso ter critério a respeito de todas as coisas, eu preciso ter critério a respeito daquilo que me influencia. Não dá para achar que vou ter momentos isolados de filho de Deus e depois, vida aos céus, eu estou nesse chassi, de vez em quando eu vou mesmo, eu falho, eu piso na bola. Não, o cristão ele deve ser inconformado. Ele deve buscar a santificação, não para ser salvo, porque ele já foi salvo. Mas ele deve buscar a santificação, sabe por quê? Porque ele olha para aquilo que é bom, ele se inspira e ele quer ver aquilo aflorar cada vez mais na vida dele, né? Tem um outro versículo interessante que diz, né? Lá de Provérbios, né? Não se associe com com briguentos e com quem se ira facilmente, pois assim você aprenderá a ser igual a eles, né? Falando da influência aí, né? E tal qual João, o apóstolo, falou, não é? Para Gaio, falou assim, Gaio, presta atenção, tem gente aí na igreja aí que não é boa influência, presta atenção em quem, assim, com a sua vida, né? Está vivendo a verdade. Ele está comprometido com a verdade testifica, a verdade nós, todas as pessoas, talvez a gente poderia associar para essa vida de Demétrio a seguinte qualificação, ele é de uma conduta perfeita, ele é comprometido, eu esqueci o termo agora, mas assim, ele é de uma conduta totalmente dedicada, ele é abnegado, ele busca por isso incansavelmente para a vida dele, né? Por quê? Porque ele entendeu que ele é uma jurisdição do Senhor, do reino de Deus, e ele quer viver isso cada vez mais. E aí, a gente conclui aqui pensando nisso hoje, qual a causa da minha e da sua vida? Olhando para essa carta curta aqui do apóstolo para Gaio, por qual causa nós vivemos, o que nós defendemos nas nossas ações, nas minhas atitudes, naquilo que eu escolho, nos critérios que eu elejo, naquilo que eu estipulo, o que está em questão para a minha vida?
naquilo que eu faço pró reino de Deus, aqui na comunidade, aqui na igreja, naquilo que eu faço lá no meu dia a dia. Qual é o grande motor? Quem está brilhando é o Senhor que está lá. Eu estou falando assim, puxa, brilha Jesus, brilha Senhor. Eu quero que as pessoas olhem e puxa, quando eu faço alguma coisa que eu percebo que eu acertei conforme a palavra de Deus, aquilo me dá uma alegria, porque eu penso assim, puxa, aquilo comunica, transmite o reino de Deus. E quando eu piso na bola, eu penso assim, tomara que ninguém viu e Deus me ajude a acertar da próxima vez, porque se alguém vê, eu quero que seja o reino de Deus. A pessoa olha e fala assim, olha, igual Jesus, igual o pessoal fala desse Jesus aí, né? Porque por trás disso tudo tem uma causa maior que tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o Senhor. Tal como Gaio, aqueles pregadores, tal como Demétrio, tal qual o apóstolo João, empenhados pelo reino de Deus, empenhados pela unidade, empenhados pelo cabeça que é Cristo. E nós somos a igreja dele para fazer o reino de Deus acontecer, né? Perdi o link, é isso. Quão hospitaleiros nós somos, né? A hospitalidade, né? Hoje é um culto totalmente oportuno aqui para isso, mas o quanto a minha vida é um bom acolhimento, tal qual o Senhor me acolhe todos os dias da minha vida, quando eu erro, quando eu falho, quando eu preciso me reaproximar, quando eu vejo que eu pisei na bola. Eu sou esse cartão de visita, essa recepção, esse vem para cá, que aqui a gente encontra o Senhor juntos. Quanto a gente se dedica a isso, o quanto a minha vida, eu nego a minha vida, eu nego o meu eu em favor do reino de Deus. Né? O quanto a gente se dedica àquele que não é o nosso eu, né? Aquele que não é o nosso ego. Em quem nos influenciamos ou com quem andamos, né? E isso tem a ver com o que está no nosso critério de seleção por causa da causa que há em mim, né? Puxa, eu quero agradar a Deus, eu quero viver o reino de Deus, eu quero que a minha vida seja assim. O que está influenciando a minha vida então? A começar em mim, o primeiro grande embate que você precisa traçar é contra o seu eu mesmo. Porque eu e você, a gente tem uma grande predisposição a ser diótrefes, a querer o nosso eu brilhar, entendeu? Mas no cristianismo não tem espaço para o nosso eu. Tem espaço para o Senhor, e quando o Senhor brilha, a gente é feliz. A gente faz o reino na nossa vida. E pessoas são alcançadas, direta e indiretamente. Você está lá recebendo o anjo, você está lá ensinando com a sua vida exemplar, com tentativas e erros, mas com comprometimento claro e visível da causa que há em você, porque não há nenhuma outra moeda na sua vida, né? Essa carta ela é tão curta, mas tão bonita, né? E com coisas tão profundas para a minha e para a sua vida, para a gente como igreja, para o nosso particular. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar.